Paz, gente, paz do Senhor, boa noite a todos, Deus abençoe a todos, mais uma aqui podcast, mais um episódio novo para você. Agradecer já aos nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis, Confraria do Pão, Barbearia Campeira e Closet Sheila Modas. Gente, obrigado pela parceria, obrigado pelo apoio. Você de repente quer se tornar nosso parceiro, por favor, tá aí nas nossas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente, vai ser um prazer ter vocês com a gente. Também aproveita, gente, por favor, inscreva no nosso canal, né? Compartilha, comenta lá, mas principalmente compartilha, gente, acione o sininho, porque toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem sempre um conteúdo novo, uma história nova, daquilo que Deus, ele cura, transforma e salva. E esse é o intuito do Maqui Podcast, é trazer essa mensagem através da vida das pessoas, daquilo que Jesus realmente, quando ele encontra a gente nunca mais é o mesmo. Quero agradecer também todos os comentários, todas as mensagens que a gente tem recebido. Eu não canso de agradecer, gente, a gente fica muito feliz. Ter alcançado o nosso Brasil inteiro e fora também, principalmente a nossa irmã lá abençoada lá de Londres, o pessoal lá da Alemanha, que tem mandado também um salve pra gente. Muito obrigado, gente. É sinal de que Jesus realmente está soprando essa mensagem e alcançando muitos lugares através desse canal. Gente, hoje é um convidado extremamente, assim, show de bola, um cara incrível que eu tive o prazer e tenho o prazer de caminhar com ele já faz muitos anos. Já faz um bom tempo que eu queria trazer ele e para honra e glória do Senhor, hoje chegou o dia, né? É um cara que conhece muito de hombridade, um cara que tem um posicionamento incrível, um cara que vive uma vida pautada junto com a sua família dentro do Evangelho, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender se ficar até o final aí. Depois dos comerciais, Maqui Podcast. Pastor Heraldo Santos, meu Bem, pastor, queridão. meu PR. Chegou o dia. Chegou o dia. Não adianta, Misericórdia. diz que não adianta correr, né? Não adianta. De coisa boa não adianta correr, Não ela pega adianta, o cara na não curva. adianta. Chega uma hora que não tem como jeito. Pô, pastor, obrigado, viu? Seja bem-vindo aí no Maqui Podcast. Que bênção, prazer é meu, irmão. Obrigado, Prazer é pastor. meu poder estar aqui. Eu sei que nosso desejo era para ter sido datas anteriores, né? Mas aprove ao Senhor, Deus sabe de todas as coisas. Né? Eu costumo falar que nós só precisamos aprender a surfar a onda. É verdade. Porque quando ele levanta a onda, ele bota a prancha, ele se encarrega de colocar a prancha. Eu estou vivendo isso hoje. Uau. Coloca nós em pé na prancha e a gente recebe um recado. Verdade. Por favor, não desequilibra. Se mantém firme Amém. em cima da prancha. Porque a onda eu garanto. Amém. Né? Uau. E quando Deus faz isso, mas você entende, eu vejo assim que você se encaixa no centro do propósito. E aí é isso mesmo. Aí é você se equilibrar, porque ventania, tempestade tem todo dia, toda hora, de todos os lados. Amém. E você tem que se manter firme e saber onde você quer chegar. Esse é o propósito. Gente, para quem não conhece, pastor Heraldo é um
Como eu falei no início, é um pastor aí que eu já caminho já há muito tempo. Aprendi muito, tenho aprendido muito com ele, né? Hoje o pastor é um dos pastores lá da Identidade, né, pastor? Da Identidade, a gente colabora lá com o ministério do pastor Canídia, uma benção. Pastor Canídia, um abraço, pastor. E o pastor Heraldo, ele tem um chamado gigante, assim, porque quando eu conheci ele, gente, a gente participava junto de um Ministério dos Corajosos, né? De um ministério de homens de uma igreja aqui de Balneário. E o pastor, o que mais me chamava a atenção era eu dizia pro pessoal, cara, o pastor é faca na bota, o pastor não tem... Pastor Diogo, assim, ó, né, a gente já caminha há um tempo, já tem um pouco de experiência já com homens, né? E eu falo, ontem eu estava numa mesa, conforme ainda há pouco compartilhei com você, e eu falei na mesa, disse, ó, eu sou apaixonado a ministrar para homens. Sim. Né? E o Senhor tem desenvolvido isso no nosso coração, o Senhor tem nos levado a pensamentos voltados para homens com hombridade, com caráter, sacerdote, né? Porque hoje, infelizmente, a sociedade está carente de um bom sacerdote. É né? verdade. E às vezes até quando a pessoa está dentro mesmo de uma igreja, de um ministério, ele ainda deixa a desejar o papel de sacerdote. Uhum. E aí o reflexo disso é uma geração sem norte, uma geração sem saber aonde quer chegar. E quem é que dá direção numa casa? É o homem. É o homem. Então, quando você ministra para o homem, quando você ministra para o sacerdote, ele entende o plano e o propósito, e ele se encaixa na vontade do Senhor Jesus, cara, a geração dele é quando o homem, quando o pai toma uma posição, ele muda uma geração. Uau. Às vezes a pessoa não entende, ele está na igreja e ele acha que salvação é o suficiente. Não, olha para trás. Vê de onde veio, vê o que tem que consertar. Uhum. Às vezes qual é a mazela, qual é a enfermidade que está gerando naquela geração. E ele precisa saber de onde vem, por que vem, por que ele é alimentado por isso. Por que às vezes a própria geração dele, né, vamos falar assim uma palavra, é disfuncional em algumas áreas. Então nós como sacerdote temos total responsabilidade do quê? De buscar saber por que isso está acontecendo. Sim. Se você está firme no evangelho, na palavra, se é um cara fiel, é um dizimista, é um ofertante, é uma pessoa que ora, que consagra, uma hora a semente ruim tem que acabar. Uau. Se ela não acaba, é porque tem uma vertente. Uhum. Então você precisa olhar para trás, buscar entendimento em alguns ministérios, de repente, de libertação, cura emocional, espiritual, e quebrar essas maldições para trás. Porque tem coisa, pastor, nós temos caminhado, temos estudado, temos colocado em oração e perguntando para o Espírito Santo, e tem coisa que não foi você que plantou. Uau. Toda semente ela vai germinar, não vai? Geracional. Toda semente vai germinar, Sim. boa ou ruim. Uhum. Mas tem semente que você não plantou. O que eu fiz na minha conversão, né? Na minha conversão, várias vezes a gente pensou em colocar a bola na marca do pênalti. De repente você já pensou, está pensando hoje, né? Meu Deus, minha vontade é botar a bola na marca do pênalti, dar uma bicuda pro mato. É assim ou não é? Quantas vezes você já pensou em chutar a bola? Imagina. Né? Desistir nenhuma, agora chutar a bola pro mato várias vezes. Várias. E aí eu disse para minha esposa o seguinte, eu disse assim, Tânia, até nós aceitar Jesus, nós só plantamos espinho. Porque a gente vinha de uma vida errada. Uhum. Nós vínhamos de uma cultura errada. Um aprendizado errado. Você planta o quê? Uhum. Errado. Aí você aceita Jesus e aceitei Jesus hoje, confessei Jesus como Senhor e Salvador. Então quer dizer que amanhã, mar de tudo colorido? Vida colorida? Não funciona assim. O que você plantou, você vai colher. É. E aí eu disse para ela, Tânia, daqui para frente, nós só vamos plantar coisa boa. Amém. Se nós mentir, a gente vai procurar não mentir. Amém. Se nós, ainda pouco, né? Se nós falava palavrão, vamos se segurar para não chamar. Uhum. Se nós não perdoava, vamos perdoar. Se nós não amava, vamos amar. E aí a gente entrou num propósito Metanoia. e vida que segue. Eu disse, um dia, a semente ruim que nós plantamos vai acabar e a gente só vai colher semente boa. Uau. Lógico, o tempo passou, graças a Deus, eu olho para trás assim, sei de onde o Senhor me tirou,
né? Porque vamos... Para concluir, senão já acaba o testemunho, né? Mas já inicia, pastor. É? Eu quero mesmo saber, assim, pastor, até algo que eu sei por partes, assim, né? Uhum. Como foi a sua infância? Como foi essa vida, assim, de chegar até Cristo, ter esse impacto, pastor, que mudou sua história, mudou sua vida, sua família, seus filhos, né? Como é que foi esse impacto, assim, que Jesus fez um rebuliço na vida do senhor aí? Pastor, eu acho que todo ser humano, né? Ele nasce para vencer, Uhum. né? E eu vim de uma família, não vou dizer que foi de uma família pobre, porque na nossa mesa, graças a Deus, nunca faltou nada assim, que eu lembro quando criança, não. Mas nós tínhamos o objetivo, aí como é normal, né? Você cresce, 7 anos, 8, vai estudar, vai para a escola. Só que na época meu pai hoje é falecido já, e eu via meu pai se tornou empresário muito cedo, e eu via meu pai chegar em casa com a mala 007. Se fosse hoje, 2025, cheia de nota de 100, assim, quase que não fechava. Caramba. Meu pai era empresário da pesca na cidade de Itajaí, e nessa época eu já tinha 15 anos, e eu disse para o meu pai, eu vou trabalhar no barco. Por quê? Porque eu queria um dia chegar em casa com uma mala cheia de dinheiro. Era o que eu via. Sim. Eu era adolescente, eu queria estar nessa pegada. E ele disse, não. O pai não estudou porque o pai não pôde. Meu pai ficou órfão com 7 anos de idade, com 14 ele começou a trabalhar fora. Entendi. Foi trabalhar em Santos, em barco de pesca. Então ele ralou muito cedo. E ele disse, não, a minha vontade na época era ter estudado. Isso é uma história de 80 anos. Uhum. Era ter estudado, mas eu não pude estudar porque eu tinha que trabalhar para ajudar a sustentar teus tios. Então, você pode estudar, você vai estudar. Eu disse, não, pai, eu vou para o barco. E eu sei esse cabo de guerra, ele disse, tá, então tu quer ir? Eu vou te levar um dia para pesca. Irmão, se você já foi pescar, de repente você escolheu um dia bom para ir pescar. Ele escolheu o dia. Sabe quando fala em tempestade? Meu Deus. Ele me levou num dia de tempestade. Qual era a intenção dele? Esse cara vai vir para cá. Pastor, primeira vez geralmente que você vai em alto mar, você enjoa demais. Ah, imagina. Cara, você bota tudo que está no estômago para fora e até o que não estava. E aí foi desse jeito. E quando chegou o barco, no outro dia o barco chegou no porto, Itajaí, ele disse, e aí? Que hora que é a saída de novo? Eu estava pronto para ir para fora. E eu fui para fora, engatei, comecei a trabalhar e comecei a ganhar dinheiro e não voltei mais para estudar. Só que com 15 anos eu decidi isso. Meu pai começou a trabalhar com 14. Uau. Você vê a semelhança, 14. Reproduzindo. Entendeu? Reproduzindo a mesma situação. E aí eu fui para a pesca e ganhei bastante dinheiro na pesca. Só que a pesca, pastor, ela me ofereceu algumas coisas. Porque geralmente a nossa geração, eu estou com 57 anos, mas a nossa geração aí de 50, 45, 40, quando o filho era um adolescente jovem, a nossa geração passada, a geração dos meus pais, qual era o interesse deles com um filho homem? Uhum. Esse menino vai dar bom. Você vai pegar tudo e mais alguma coisa. Era Sim, assim ou não era? Sim. Né? Então eu conheci a vida de prostituição com 15 anos de idade. Uau. O barco saiu daqui, foi parar em Santos. E quando chegou em Santos, a gente fez o serviço que era para fazer e dali a gente saiu, foi para noitada. Então, dos 15 meus até os 22 já casado, era uma vida normal. Porque eu trabalhava no barco, então se qualquer porto que eu entrar, tá valendo. Afinal Sim. de contas, eu sou o quê? Homem. E aí aquilo que eu falei para você ainda há pouco, toda semente que você planta, você colhe. Então, essa foi a minha vida essa foi a minha vida mundana, né? Só que hoje eu aprendi algumas coisas, depois eu vou falar sobre. Quando chegou com 22 anos de idade, eu disse para minha esposa, eu fiz conta, comecei a fazer conta e eu ganhava média de 4, 5 salários, às vezes 6 salários por mês.
E fiz conta disso, não, mas tem gente que ganha 2, 3 e também vive. E aí, nessa época, eu já tinha 2 filhos, o Tiago e a Iramaia. E eu disse, eu vou trabalhar em terra. Só que eu esqueci que eu saí com 15 anos de idade, não tinha completado estudo, não sabia a mão direita da esquerda. Nossa. E aí eu vim trabalhar em terra, só que agora eu já tenho casado, 2 filhos para sustentar, mulher para sustentar, uma casa, já tinha as minhas despesas normais, só que eu esqueci que eu não era profissional. Eu era profissional na pesca. Uhum. E aí quando você vem trabalhar uma vida inteira fora do ambiente, você vem para a terra, vai trabalhar do quê? Aí eu fiquei 1 ano e meio desempregado. E nesse meio tempo que eu fico desempregado, a necessidade bate na porta. Eu tinha uma gordura. Sim. Eu comi toda a gordura e mais alguma coisa. Nesse período de 1 ano e meio, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, porque daí a maré encheu, a água bateu literalmente nas nádegas, né? Para não falar na bunda, como diz o outro. A maré encheu, a necessidade bateu a porta, a luz foi cortada, a água foi cortada. A alimentação na prateleira zerou, acabou. Não tinha, então aí começamos um período de aceitamos Jesus, só que aceitamos Jesus. Decidimos caminhar na palavra. E aí meu pai tinha condições, meu pai, afinal de contas, ele era empresário. E aí os amigos falavam assim, cara, mas tu tá passando necessidade, pede ajuda pro teu pai. E só que quando eu e a Tânia aceitamos Jesus, a gente baixou a cabeça e disse, ó, se Jesus é o provedor, ele vai prover todas as coisas. Amém. E aí nessa eu fazia uns bicos aqui, uns bicos ali para se ajudar. E a vida ela é interessante, que ela vai afunilando e ela vai te estreitando, mas não é para te matar, é para te ensinar. Amadurecer, né? Para amadurecer. E uma coisa muito certa que eu e a Tânia fizemos foi nos posicionar e permanecer firme. Pastor, tinha dia que a gente acordava e não sabia o que comer. Meu Deus. E quando você tem 20, 30 anos e você não tem nada na mesa para comer, cara, você é maduro, você toma um copo d'água e passa o dia. Só que tinha 2 filhos pequenos. E aí eles falavam assim, pede ajuda para tua mãe, Tânia, tu é filha única. E eu falava assim para Tânia, quem aceitou Jesus foi nós. Não foi a tua mãe, não foi meu pai. Porque na época meu pai continuava na religião dele, minha sogra na religião dela, e nós na nossa. E eu entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é provedor, Jesus é amor, Jesus é pai, Jesus é amigo, Jesus vê todas as coisas. Eu disse, então, ele está vendo. Exatamente. E aí, os irmãos da igreja pegavam assim, ó, um sabonete, colocava numa sacolinha plástica e vinha lá em casa e dizia, ó, o Senhor mandou entregar para vocês. Aí daqui a pouco vinha um quarto de quilo de café, e um sabonete, vinham 2 pacotinhos de papel higiênico, aí vinha um pacotinho de absorvente, vinha um sabonete, e a gente foi começar a ser sustentado assim. Uau. Aí cortaram a energia, eu fui lá e fiz um gato na energia do meu irmão, e paguei a minha. Aí quando eu paguei a minha, que eu tirei de lá e botei cá, cortaram a dele. Ele foi lá e fez um gato na minha, e a gente vivia de gato. Era energia, água. Uma vez o cara foi cortar água, a Tânia correu atrás do cara com uma pá na mão e disse, aqui tu não vai cortar água nenhuma, suma daqui. Saiu o cara correndo. Hoje não dá, né? Os caras vão lá, botam o bracelete lá e tá resolvido. Só que a gente sempre, pastor, nós sempre olhamos para a cruz. Nós sempre entendemos que nós aceitamos Jesus, nós vamos vencer, nós vamos passar por essa. Um dia a Tânia falou para mim, Heraldo, hoje só tem arroz. Esse arroz com o quê? Eu disse, arroz com arroz. Outro dia só tem pão. Eu disse, então corta o pão no meio, encosta fatia com fatia e vamos comer pão com pão. Mas sempre, sabe quando você posiciona e não arrocha o pé? Não sei se você já fez alguma vez assim, você segurou algum peso e você não podia abrir mão da corda que estava segurando, senão o negócio ia escapar. Assim nós fizemos com Jesus.
Nós firmamos o pé em Jesus, permanecemos firmes, dizendo, nós vamos sair dessa. E aí procura um serviço aqui, procura um serviço ali. Na época, pastor, eu tinha 3 terrenos no Perequê. Hoje, 3 terrenos no Perequê, o cara é quase que milionário hoje. Mas na época não, né? Uma história aí de 30 anos atrás eu estou contando para você. E aí eu vendi um terreno, montei uma cancha de bote, faliu em 6 meses. Vender cachaça, irmão. Vender cachaça para beber vai dar o quê? Vendi o outro, comprei um Passat TS. Roubaram. Uau. Vendi o outro, comprei uma moto XL 250. E aí eu dei um pouco aquela moto, as coisas começaram a mudar um pouquinho. Aí eu disse, vem cá. Aí a minha filha Iramaia, na época, estava recém-nascida. Eu vi que roupa de criança vendia e dava dinheiro. Aí eu disse para minha esposa, vamos montar uma loja? Antes disso teve uma cena muito legal. Um dia tinha uma pessoa fazendo compra no mercado, nessa que nós não tinha nada em casa para comer, e ela, sem ser cristã, sem confessar Jesus como Senhor e Salvador, mas ela era temente a Deus. Eu acredito que foi o Espírito Santo falando com ela. Disse assim, ó, tudo que tu comprar, compra para 3. Ela saiu lá fora, pegou mais 2 carrinhos. Então, se ela pegasse 1 quilo de café, ela ia pegar 3 quilos de café e colocava 1 em cada carrinho. E ela fez uma compra assim para você viver uns 3 meses, sem saber para onde ia levar. Uau. E quando ela passa no caixa, paga, compra, tudo certinho. O Espírito Santo fala com ela novamente e diz assim, agora pega R$1.000 e coloca num envelope aqui e num envelope ali. Pega essa compra, leva naquele endereço e esse carrinho leva naquele outro endereço. Aí para o carro na frente da nossa casa, descarrega uma compra, pastor. Acho que você não conheceu a minha casa antiga, que tinha uma garagem de 4 por 8. Minha garagem é 32 metros quadrados. Meia garagem ficou de sacolinha de mercado. Meia garagem. E mais R$1.000 em mãos para pagar a energia, para pagar a água, né? Pagar algumas contas. E eu acredito que aquele ali foi um basta na nossa vida. Tanto na minha vida quanto na vida do meu irmão. E aí sim, agora vem a história da loja. Aí eu vendi a moto. Vamos montar uma loja infantil? Vamos. Aí eu vendi a moto por R$1.300, fui em Brusque, comprei roupa infantil e vim para montar uma loja. E montamos a loja. Comprei tauba de pinos, fiz as prateleiras, pintamos, colocamos tudo no seu devido lugar. E aí inauguramos a loja e começamos a vender. Só que tudo que eu tinha do dinheiro da moto, eu comprei. Só que eu não tenho renda. Eu tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar a luz. Na época, tenho que pagar o telefone da loja. Então, você vende, faz o lucro, paga as contas e o que sobrou você faz o quê? Come. Afinal de contas, você tem uma mulher e 2 filhos. Com certeza. Aí comi o capital, a prateleira foi baixando. Aí você vê como é que Deus faz as coisas, né? Minha esposa, ela era filha única. Só que ela foi... O meu sogro, ele separou da minha sogra quando a Tânia tinha 3 meses e estava no ventre. Então a Tânia não tem referencial de pai. Ela nasce sem um pai biológico, porque o pai biológico saiu e foi viver com outra família. Então a mãe dela vai e cria ela. Então Tânia cresce, uma adolescente, minha sogra, ela casa com um senhor, na época, tinha eu acho que 20 anos mais velho que ela, ajuda a criar a Tânia. Quando a Tânia tem 14 anos, ela fica órfã pela 2ª vez. Agora sim de pai morto, antes era de pai vivo. Meu Deus. E o que acontece hoje, né? De repente você está ouvindo essa matéria, essa reportagem, esse podcast, está se perguntando, cara, esse cara está contando a minha história. Querido, deixa eu falar algo para você. Quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador e você decide entregar a sua vida para Ele, fica tranquilo. Ele muda a tua história.
eu sempre fui um cara assim, eu não tive muita pressa. Às vezes tem situações que tem gente que ele tem uma pressa desenfreada. Ele disse, não, vamos devagar. Você me conhece, você As sabe. coisas acontecer, né? Cara, porque se for para nós aceitar Jesus e sair extrapolando, continuando fazendo a força do braço, querendo ajudar. vamos parar onde? Ontem na mesa que eu estava, eu falei, a pessoa está assim, cara, eu sou meio ansioso. Um empresário forte. Ele disse, eu sou muito ansioso. Ele disse, tu entregou a tua vida para Jesus? Eu entreguei. Então descansa, irmão. Ele está no controle. Só surfa a onda. Não desequilibra, não cai da prancha. Vai dar tudo certo, fica em paz aí. E aí, voltando cá para a loja, essa situação da loja, quando foi baixando o capital, eu disse assim, não, a loja não vende porque eu não estou no shopping. Que na época, Itapema, era shopping de verão. Como é que vai para o shopping de verão sem dinheiro? E aí, nessa caminhada, nesse tempo, nós já temos um pouquinho de caminhada com Jesus. A gente já sabia que precisava perdoar algumas situações. Uau. E aí a Tânia precisa perdoar quem mesmo? Uau. Ela precisa perdoar o pai. E aí a Tânia vai, chama o pai para conversar, liga para o pai. Quando ele ouviu a voz dela, ele não acreditava que ele nunca tinha falado no telefone com a Tânia. A Tânia liga pela primeira vez para pedir dinheiro para o pai. Porque tem situações que o Senhor nos coloca só para nos sarar, só para nos curar. Matar o orgulho. O Senhor é o mais interessado a ver o filho dele sarado, curado, para poder vencer. Como é que um avião voa se não tem roda? Como é que ele voa se não tem turbina? Como é que ele voa se não tem asa? Não vai voar. Mas para ter turbina, ter roda e ter asa, ele tem que passar pela manutenção. Qual é a manutenção? Ô pai, tudo bem? Aqui é a Tânia. Eu não lembro aqui, mas ela nem chamou ele de pai, chamou de Valmor, eu acho, alguma coisa assim. E aí, cara, um pai querendo resgatar o amor de uma filha, ele faz o quê? Faz tudo. Se ele não tem grana, não tenho. Mas ele tinha. E ele emprestou para ela. Eu disse, ó, pega emprestado, nós vamos trabalhar, vamos pagar. Eu sempre fui assim, viu, pastor Diogo? Eu já devi muito, depois eu posso até entrar nessa tangente aí, não sei quanto tempo vai esse programa, mas eu sempre pensei assim, cara, eu devo o Diogo, eu preciso voltar lá e pagar o pastor Diogo. Eu posso até não ter na época, mas eu vou lá e vou pagar. Aí nós pegamos o dinheiro, montamos a loja no shopping, e aí demos uma rodada a roda gigante girou, como diz a história. Acabou a temporada, nós voltamos para a loja fixa, né? E aí eu olhei para a fachada da loja. Olhei para a fachada da loja e pensei assim, cara, não tem placa, rapaz. Por isso que não vem, tem só um nome escrito ali, o cara passa aí à noite e nem vê que tem um luminoso. E aí o Senhor já começa a colocar a mão sobre a nossa vida, e já começa a desejar nos abençoar. E nós sempre que a gente entendeu assim, ó, que nós fomos o segundo casal da Igreja Batista Nacional de Itapema, fomos o segundo casal a se converter na igreja. Deixa eu concluir aqui a placa, né? Aí nós eu fui fazer um projeto de fazer uma placa, mas eu não sabia soldar, não sabia pintar, não sabia nada a respeito de letreiro, nada. Aí eu disse, cara, eu vou num camarada que sabe fazer letreiro aqui em Itapema, eu vou fazer a estrutura. Só que tem coisa na vida da gente que você precisa pensar certo, pensar correto, pensar positivo. Na época eu já queria fazer uma placa que não enferrujasse, então eu sabia do nosso clima, que ele é salitroso, né? Ele enferruja muito rápido. Eu fiz uma estrutura de alumínio, revesti, botei iluminação interna e tal, e procurei um cara para pintar. E quando o cara pintou que acendeu a luz, ficou tudo manchado. Mas foi a primeira placa, saiu. Olhei para o lado, olhei para o outro, disse para a Tânia, vou montar empresa de placa. Não tem empresa de placa em Itapema. E aí nasceu a Lumiarte Comunicação Visual. Uau! E aí eu peguei, pastor, nessa época que eu estou falando aí, ó, tinha uma calculadora desse tamanho aqui, ó.
pequenininha assim, uma calculadora de venda de 199. Aham. Aí eu peguei uma caneta, calculadora, uma caderneta de fiado e uma trena de mulher medir roupa. Sabe aquela trena Sei. de tecido? Botei debaixo do braço assim e disse, agora eu tenho uma empresa de comunicação visual. Uma empresa de publicidade. E saí oferecendo placa na cidade de Itapema. Então, foi muito legal assim que a nossa conversão, eu acho que demorou 1 ano e pouco, 2 anos assim, a nossa conversão, aí o Senhor nos entrega esse presente. Um dos presentes que a gente recebe do Senhor foi esse. Foi a empresa sem saber nada, mas com sangue no olho, como fala você, né? Caramba, foi em cima de uma oportunidade, pastor, que apareceu, que na realidade tudo aconteceu. Porque na realidade o senhor contando foi era praticamente o senhor patinando. Foi a oportunidade em cima de uma necessidade. Exatamente. Sem medo, porque, pastor, eu já estava devendo. Uhum. Eu já não tinha nada. Então, cara, mais uma, pelo menos eu tenho que botar o avião pelo menos na pista. Eu tenho que empurrar ele para a pista. E você vê que quando você bota o pé no mar, fica tranquilo, irmão. Por isso que a importância de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador e dizer, não, eu vou permanecer firme nisso aqui, ó, na palavra. Amém. Entendeu? Permanecer firme nos princípios da palavra. Uhum. Que às vezes eu permaneço firme na palavra, mas não cumpro princípio. E aí fico me perguntando, cara, por que eu estou batendo cabeça? O João veio junto comigo, cara, o João já está voando, eu ainda continuo aqui na pista, não sai da pista. Uhum. Cara, permaneça aqui, seja fiel a isso aqui. Se você for fiel com ele, eu acho que é 2 Timóteo, né? Não sei do que o senhor quer falar. Se ele permanece fiel, se eu for infiel, ele permanece fiel. Eu acho que é 2 Timóteo 2,14, se não falha a memória. Está na Bíblia, está na Bíblia. Tá na Bíblia. Procura aí, irmão, Tá procura aí. na Bíblia. Se nós somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Sabe por quê? Porque um dia ele fez aliança com um cara chamado Abrão, Amém. que abençoar toda a sua descendência. Uhum. A descendência de Abrão foi rompida ali depois, né? Entre Abrão e Noé. Mas, cara, tudo começou lá atrás. Né? E de Abrão pula para Noé e depois vem Noé, né? E aí nós permanecemos firmes. Dali eu lembro que eu fui vender uma placa para um paulista lá em Itapema. O cara chegou de São Paulo, montou uma construtora. E eu vendi a primeira fachada, R$ 1.800. Se você pegar hoje em 2025, R$ 1.800, ele é dinheiro. Uau. Ah, mas não é isso tudo, mas ainda é alguma coisa. Agora, bota isso aí 30 anos para trás. Era muito dinheiro. Pastor, eu vinha 1 ano e meio desempregado, 1 ano e meio sem grana, conta cortada, luz cortada. Eu pego R$ 1.800 ó, e folhei 18 notas de 100. O que eu pensei? Tô rico. Só que na época era uma época que você precisava ter cheque para fazer a roda gigante girar. Entendi. Então eu sabia que eu fui lá, comprei o material, sabia que eu precisava pagar o material, peguei esse dinheiro, botei no Banco do Brasil, abri uma conta, peguei um talão de cheque, peguei o cheque, fui lá, paguei o material. Esse material eu preciso pagar. O que sobra de repente é lucro, mas o material, o fornecedor, eu tenho que pagar. Sim. E aí fiz a primeira placa, terceirizei o letreiro, fiz a parte da instalação e fui lá e fiz a entrega. E aí começou a nossa história de empresa de comunicação visual. Só que aí agora então vamos lá para dentro da igreja, vamos lá ouvir a palavra. Aí agora eu vou entrar na tangente de um versículo que um cidadão um dia falou para mim e eu entendo que foi o versículo da minha conversão. Que mudou tudo. Que mudou tudo. Mudou meu jeito de olhar a palavra, de olhar Cristo, olhar tudo que está em volta. O que foi? Eu fui na igreja, pregaram lá a palavra e na hora de fazer um apelo, o cara disse, ó, você quer pedir algo para o Senhor? Vem para frente. Irmão, se tinha coisa que eu mais fazia na época era pedir. Me ajuda, pelo amor de Deus, a pagar as contas. E eu tinha feito um orçamento para uma panificadora de Itapema. Uhum. E era o orçamento. Uhum. E aí eu fui para frente, né? E aí ele ficou na minha frente e o pastor assim, eu disse, ô pastor, eu tô com um orçamento aí de uma panificadora para fechar. O culto rolando e disse, cara, é de tantos mil, não sei se na época era reais, não sei. Eu disse, é de tantos mil para fechar.
Esse camarada era um pastor de Blumenau, Aham. quase 2 metros de altura. Ele me pegou pelo colarinho assim, como quem se pega homem assim, ó. Ele pegou assim, ó. Eu acho que é por isso que eu tenho essa pegada com o homem, entendeu? Ele segurou com a mão esquerda assim, a mão direita ele empurrou no peito e... Pá! Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Uau. Uau, o que, rapaz? Eu fiquei brabo igual uma fera. Eu recebi a oração do cara, recebi a palavra, fui embora brabo. Brabo. O cara chama para pedir oração. O cara vai para frente, fala. O cara fica dando tapa no peito dos outros. Tá pensando que ele é o quê? Pastor, hoje eu ainda não sou bem convertido. Na época eu era menos ainda. Aí você imagina, né, cara? Eu era um cara totalmente chucro, verde, brabão, cheio de razão, grosso, orgulhoso. Tem mais alguma coisa aí? Vai botando na lista aí. E aí eu fui para casa. E só que a palavra é a palavra. Quando a palavra entra no nosso coração, ela tem destino. Entendeu? Então, quando você recebe uma palavra, entenda, é o Senhor querendo moldar você, trabalhar você, fazer diferença na tua vida. Então, eu aprendi com aquele versículo. Eu aprendi o significado, buscar em primeiro lugar o reino. Nossa. Que reino é esse? O que o reino tem para me oferecer? E aí, lógico, a gente vai caminhando com Jesus, vai lendo a palavra, vai estudando, vai orando, vai buscando, ele vai falando com você, ele vai dando direção, o orgulho vai caindo por terra, o brabo vai ficando um pouco mais manso, né? Só que foi o versículo-chave que virou a minha vida. E realmente eu preciso buscar o reino, porque o reino tem tudo que eu preciso. Quem é o rei? Quem é o rei? Jesus. O que eu preciso? Eu preciso de amor, graça, paz, bondade, longanimidade, família, unidade. Eu preciso de tudo isso. Quem é que tem? Jesus. Então o reino que eu tenho que buscar é ele. Para adquirir tudo isso aqui eu tenho que estar conectado nele, tem que ser íntimo dele. Tem. Então tá bom. Então eu vou buscar. E aí a gente vem nesse processo de conversão até hoje, né? Porque todo dia a gente se converte um pouquinho. Sim. Né? E quando eu falei ali que eu já fui muito brabo, isso não quer dizer que hoje eu não sou. Né? Porque tem coisas na nossa vida que só nós sabemos que é a pedra no sapato, né? E aí só que fechei o orçamento da placa, voltei na igreja para agradecer e permanecer firme. Aprendi a ser generoso no reino, porque daí a roda gigante começou a girar. Então, assim, se eu for falar de testemunho de empresa, nós ficamos aqui até amanhã contando testemunho de empresa. Sim, sim. Uma vez eu passei por uma situação onde um concorrente liga para mim e diz assim, cara, eu tenho um cliente aqui para atender, o concorrente também era crente, ele disse, só que o Senhor falou comigo que não é para mim atender, é para tu atender. Aquele dia eu precisava cobrir um cheque. Concorrente. Um concorrente. Aquele dia eu precisava cobrir um cheque de R$870. Não é dinheiro. Na época era muito dinheiro. E aí eu fui atender o cara assim, Banco do Brasil aqui, Itapema, eu encostei, eu tinha um Del Rey. Encostei o Del Rey, saí, o concorrente estava lá com o cliente, disse, não é eu que vou fazer a tua placa, até esse cara aqui. Me apresentou para o cliente, eu atendi o cliente e tal, fiz a fachada, o valor da placa do cara dava mais ou menos o valor do que eu tinha que cobrar, que cobria a conta. E aí eu disse, cara, te entrego em tantos dias, tal, preciso disso, preciso daquilo, mas nada de pegar dinheiro, que na época não se pegava dinheiro antes, porque não tinha coragem de pegar. Hoje não, hoje o cara fecha um serviço comigo, ele precisa deixar no mínimo 60% em caixa, e aí eu vou produzir e vou entregar, mas na época não funcionava assim. E aí eu sei que eu fiz a medição, esbocei tudo que era para produzir e tô indo pro carro. E o cara disse, quando você entregar eu pago. Eu saí porque ele não tinha nada a ver com a minha conta. Ele não tinha responsabilidade comigo até eu entregar a placa. Quando eu tô para embarcar no carro, que eu abro a porta assim, ele disse, só um pouquinho, Heraldo, vem cá.
Cara, vamos fazer assim, ó, eu tô com dinheiro aqui, eu já vou te pagar. Ele puxa 870 pau e já me paga. Uau. Eu já nem vou mais pro carro. Para onde é que eu vou? Pro banco. Banco. Então, quando você começa a pautar a tua vida aqui, fica tranquilo, ele vai entrar com provisão. Uau, amém. Né? Porque hoje eu tenho visto assim, ó, o que nós somos de Deus? Filho. Uhum. Você tem filho, eu tenho filho. O que nós queremos dos nossos filhos? O melhor. Uhum. Então, como pai, eu vou fazer de tudo Pra dar o melhor. para dar o melhor. Imagina ele. Ele é o nosso pai. Só que, lógico, até você chegar a ter esse entendimento, passa muita água debaixo da ponte. Porque na realidade, pastor, o senhor passou por um processo onde eu creio, né? Na realidade, só o senhor pode dizer, mas que tem muito a ver, de repente, com uma estrutura de orgulho que tinha que ser quebrada, né? Porque, querendo ou não, em cima de quebrar uma estrutura de orgulho e de montar a estrutura de Deus, tem totalmente uma diferença. A matemática de Deus é totalmente ao contrário. É que hoje eu sento aqui e estou contando a minha vida para vocês em 1 hora, 1h30. Eu estou resumindo 57 anos de vida. Sim. Sim. Então hoje não dá tempo nem de chorar. Mas na época o que nós mais fazíamos era chorar. Imagina. Murmurar, cara, não sei se a gente... Eu acho que não sei, de repente sim. Mas um dia tá murmurar de Deus, cara. Ele não tem culpa. Uhum. Quem é que fez a dívida? Quem é que decidiu não estudar? Uhum. Quem é que decidiu fazer tudo na força do braço até 22 anos? Eu acho que daí entra a maturidade, né, pastor? Esse momento de entendimento desse momento, assim, de olhar para trás e saber que plantou e está colhendo aquilo que plantou, eu acho que é um lugar de maturidade. O problema é que muitas pessoas nesse lugar se vitimizam. Ah, cara, eu acho que eu não tinha tempo de vitimizar, não. Eu tinha que ir para cima. É. Tinha 2 bocas para comer dos pequenos que não têm culpa porque estavam ali, não pediram para vir. Né? E tinha uma mulher que eu sabia que eu precisava ser o cabeça e o responsável. Eu acho que isso foi algo muito legal, assim, que quando a gente se converteu, né? Aí o ministério era pequeno, então a gente tinha mesa quase que todo dia. Ou no mínimo 2, 3 vezes por semana nós tinha alguém sentado à nossa mesa, oh, vocês precisam fazer isso, Discipulado. preciso abrir mão daquilo, vocês não podem mais fazer isso aqui, né? Mentir não faz parte do plano de Deus, é do diabo, se vocês comprar tem que pagar. Então isso acho que nos ajudou a construir de repente o que a gente é hoje, né? Isso nos ensinou bastante, eu tenho certeza disso. Princípios, né? Princípio, né? E aí nós sempre fomos um cara assim mergulhado, né? Apaixonado. Sempre apaixonado, pastor. Uma vez que a gente eu não era um cara do ruim. Tinha minha vida errada até 22 anos de prostituição e tal, mas não era um cara que levantava de manhã e disse, não, hoje eu vou enfiar o pé na cabeça do um e vou apertar. Eu queria, pastor, entrar nesse assunto aí da prostituição, e eu queria que o senhor falasse um pouco se isso, depois no seu casamento, isso trouxe danos também. Pastor, toda semente que se planta, colhe. Amém. Entendeu? Tem algumas situações da vida da gente que o desejo do pai é que tenha um filho homem. E quando é homem, cara, minha geração passada era assim, ó, fez 15 anos, vou levar na zona. Porque esse aqui é homem. É assim ou não é? Se ele não pegar a mulher, vou pagar a mulher para pegar ele. É assim? Você é dessa geração também? Meu pai nunca pagou, mas... Nunca pagou, mas era O próprio conversa. mundo me empurrou para esse ambiente. Entendeu? Então, só que hoje eu sei, pastor, isso está tão claro na minha cabeça hoje, está tão maduro, o que, Heraldo? Que quando você tem quando você tem uma relação, seja com quem for, o teu órgão sangra e o órgão da outra pessoa sangra. O que você faz mesmo? Aliança de? Sangue. Só que no reino espiritual, o diabo se alimenta do quê? De tudo que não presta, e quando você vai fazer uma obra de macumbaria, você usa um ingrediente chamado sangue. Para fazer o quê? Aliança de sangue. Ah, tá. Então, o reino espiritual trabalha também com aliança de sangue. Nós fomos resgatados por uma aliança. Sangue. De que mesmo? Sangue. Ah, tá. Aí você tem relação aqui,
física. Só que a tua relação física, ela tem a ver com a tua aliança espiritual. Então você tem uma relação aqui que você faz uma aliança com essa outra pessoa. Quando é a tua esposa, beleza, tá tudo em casa. Mas quando é fora do casamento? Você já teve a casa invadida por algum ladrão? Não. Não. Eu já tive. Eu já fui roubado nesse tempo de aceitar Jesus e vai para a igreja e vai e não vai. Minha casa foi roubada só 17 vezes. E eu não entendo nunca, eu não lembro que eu algum dia roubei alguma coisa de alguém. Só que quando o ladrão entra na sala, a pergunta é, ele fica só na sala? Não. Porque ele entra na sala e ele pode ir em qualquer cômodo da tua casa. Quando o diabo entra na tua vida, Uau. ele entra só numa... Ah, tu teve relação fora do casamento. Você adquiriu daquela pessoa algo espiritual da vida dela, se atraiu para você através da aliança de sangue. A pergunta é só aquela aliança ali que você adquiriu? Não, só que antes ela teve relacionamento com mais 10 homens. E cada homem teve relacionamento lá com 3, 4, 5, 10 mulheres. E essas outras 10, 5 mulheres tiveram aliança com mais 10, 15, 20 homens. Tá, então tu não fez uma aliança só? Caramba. Mais de 20. Que 20? Não dá de fazer conta. Entendeu? Isso rapidinho a gente chega a 200, 300, 500 alianças no reino espiritual. Aí você vem me perguntar se isso teve algum resultado? É aquela história assim, ó. Vontade de separar? Nunca tive, mas de matar várias vezes. Meu Deus. Entendeu por quê? Porque quando você faz uma aliança no reino espiritual através da prostituição, você desencadeia um espírito de roubo. Eu nunca roubei, mas de repente com quem eu me relacionei? Então a porta está aberta, irmão. Vai entrar. A Bíblia fala que Jesus está à porta aí. Bate. E o ladrão? Uau. Invade. Então, às vezes, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, só que em volta de mim nada rompe. Por quê? Cara, vai ver a aliança que tu fez, vai reconhecer e vai entregar na cruz e vai confessar. Tiago 5, 14 e 17. Confessai o vosso pecado um ao outro para ser curado. E hoje, parte do que está caminhando na igreja, aceitou Jesus, está selado para ir para o céu, mas não tem uma vida plena. Em qual área? Às vezes em nenhuma. Aceita Jesus, mas continua com depressão. Aceitou Jesus, mas não rompe no financeiro. Aceitou Jesus, mas o pau fecha em casa todo dia. Aceitou Jesus, mas não tem um relacionamento com a família, com os filhos. Por quê? Cara, para. Vai olhar para trás, ver qual foi as alianças que você fez. Reconheça que não foi com Deus. Rompe, cancela, para você ter uma vida limpa, sem maldição. Então isso trouxe um peso para o nosso relacionamento? Trouxe um peso de confusão. Na época, eu não confessei para a Tânia, porque não sou bobo de confessar, afinal de contas eu sou homem. Isso é normal. Sacode a calça e vida que segue. E vai de novo. Mas graças a Deus a Tânia nunca me traiu. Mas eu deixei a porta aberta para a Tânia me trair. Porque a aliança é a mesma, pastor. Quando você abre uma porta aqui para passar um boi, passa uma boiada, irmão. Principalmente o poder do sacerdócio dentro de casa. Entendeu? Só que isso hoje tá claro. Eu sou o sacerdote. Quando eu fiz a aliança, quando eu estou na prostituição lá atrás, eu estou gerando filho. Então essa aliança de maldição de prostituição, ela tem legalidade na minha geração. Escorrendo veneno. Então, ou você como sacerdote reconhece, cancela e sara a tua geração, ou simplesmente tu oculta, fica quieta e a tua geração sofre o pepino. Sendo que aí vai passar do pai para o filho, do filho para o neto, do neto para o bisneto, e por aí vai. Por isso que a nossa sociedade se encontra do jeito que se encontra. O pastor, já para entrar dentro dessa pauta,
o senhor, né, acostumado hoje trabalhando com homens, né, já há muito tempo fazendo isso, né, e o senhor mesmo falou aí que é um prazer para o senhor, realmente é um ministério do senhor. É, hoje se cria inúmeras formas e jeitos para que o homem entenda quem ele é, né? Nada contra com as experiências, né? Mas hoje a gente pode ver que as pessoas, os homens estão mais impulsionados a subir uma montanha, se explorar em relação a aquilo que realmente ele pode fazer, o seu limite, né? É, mas pouco se fala, pastor, naquela questão de relacionamento. O porquê que o homem demora tanto para entender essa função relacionamento? Por quê? Porque a mulher tem muito mais facilidade para isso, né? A mulher tem muito mais facilidade de entrar num quarto, fechar a porta e clamar. Hoje mesmo a gente vê um culto de homens que tem 500 homens e mulher tem 2.000. Um exemplo, né? A facilidade que elas têm de sensibilidade com o Espírito Santo, a gente sabe, mas por que hoje essa barreira é tão forte com os homens? Hoje, o senhor vivendo isso aí com o ministério, que depois a gente vai falar do ministério que hoje Deus deu para vocês, mas a função que o senhor tem em olhar clínico para isso, é tipo, toma vergonha na cara, levanta e anda e vai? Assim, ó, tem diversos, né? Diversas situações porque o homem não busca o Senhor. Primeiro porque ele não aprendeu. Uhum. Alguém tem que ensinar. Sim. Né? Mas aí hoje também o que é simples para mim falar porque eu não sou pastor de igreja, né? Eu não tenho ministério e igreja. Sim. Né? Então, eu chamar a atenção de um cara que o dízimo dele é 10, 20, 30, 50 mil, eu chego e tô debaixo do queixo, mando o cara criar vergonha na cara e, cara, vai fazer o teu papel. Sim. Seja homem já que a tua mãe não foi. Entendeu? Vai buscar o Senhor, você precisa... Eu aplico a receita que eu recebi. Caso você precisa ler a palavra, você precisa orar, você precisa impor a mão sobre a cabeça da tua esposa, dos teus filhos, olhar no olho. Hoje, qual é a receita que eu tenho passado para os caras? Eu falo sobre a aliança de sangue. Foi meu papo de mesa ontem, onde eu estava sentado, o Senhor me proporcionou sentar com algumas pessoas ontem. E eu falo sobre isso. E quando você fala assim... Ontem eu vim com um cara de uma cidade até chegar aqui em Balneário Camboriú. E eu vim conversando esse papo, porque esse papo está muito fresco na minha mente hoje. E o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. E o cara veio gemendo no banco do carona. Da onde eu vim até chegar em Balneário Camboriú, ele veio gemendo. Por quê? Porque o cara teve uma vida fora de Jesus totalmente errada. E eu compartilhando para ele a respeito da aliança, saiu com uma, essa uma saiu com 5, esses 5 saiu com 8 cada uma, ele só fazia assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por quê? Porque ele sabe o tamanho da aliança que ele estava carregando de peso nas costas de reino espiritual. Então hoje o homem aceita Jesus. Quando o cara está no primeiro amor, fica fácil de você dizer, cara, você precisa romper as alianças passadas, romper de repente até algumas amizades que te levam para o buraco. Cara, você precisa ter um compromisso real com o Senhor. De oração, afinal de contas, ele é teu pai. Pastor, você sabe, você conhece meu filho, tem 35 anos, todo dia que eu me encontro com ele, eu dou um abraço, falo que amo e dou um beijo na bochecha. Amém. Ele é um homem, ele é um pai de filho. Só que eu preciso manter essa posição de sacerdote, de pai apaixonado pelo filho. O nosso pai, o nosso Senhor, ele é apaixonado pelo filho. Só que nós estamos fazendo na força do nosso braço. Nós ainda aceitamos Jesus, mas continuamos orgulhosos. Aceitamos Jesus, se alimentamos 3, 4 vezes por dia fisicamente e não entendemos que precisamos alimentar espiritualmente. Então tem gente que fala assim, o pastor nem ora mais. Quem falou que não ora? Tu dorme comigo? Entendeu? Tenho os meus horários de devocional que eu preciso alimentar o espiritual. Eu não sou tão bom assim que não precise mais. Agora sou... como é que é? É vida espiritual solar. Andou no sol, carrega. Não funciona. Fibra ótica. Fibra ótica. Não funciona. Você precisa ter um tempo de intimidade com Deus. Você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Tá, pastor, e se eu não for? É questão de tempo. A carga vai acabar. Você tem um carro, eu tenho outro. O meu carro hoje é parte elétrico, parte combustão. Então, na combustão, eu passo lá no posto e coloco aí R$100 de gasolina. E quando eu chego lá na minha garagem, eu plugo na tomada e vou carregar a bateria.
Por quê? Porque sem combustão e sem energia ele não anda. E por que nós, ser humano, filho de um Deus Altíssimo, nós não precisamos buscar a presença dele? Porque quando você se aquebranta na presença do Senhor Jesus, cara, fica tranquilo. Ele vai te ouvir, ele vai dar resposta. E eu tenho falado, pastor, assim, né? Não sei se consegui responder a tua pergunta, mas hoje os homens, eles estão no automático. O cara aceita Jesus e ele acha que ele tem um cartão de crédito e se ele passar lá, vai positivar na conta dele espiritualmente falando. Ou ele pega e faz uma oração aqui e ele quer que o anjo do Senhor lá enfie o dedo no botão e responda a ele na mesma hora. Imediatismo, né? Então, quando eu conto uma história aqui para você de 57 anos ou de 32 anos caminhando com Jesus, o cara assim, não, mas aí tá muito fácil. Não, mas teve um processo, irmão. Teve um processo de não conseguir dormir, de passar a noite orando. Teve um processo de subir a montanha e ficar 4 dias lá só orando sozinho, jejum total, água, alimento, só oração para ouvir Deus responder. Então, hoje a gente conta assim, não, parece que ele apertou um botão e tudo aconteceu. Se tivesse ficado do meu lado 32 anos, sabia da gemedeira. Né? Então, hoje está fácil? Cara, eu não vou dizer que está difícil. Né? Mas hoje nós aprendemos a ter relacionamento com o Senhor. Nós aprendemos a ler a palavra diariamente. Nós aprendemos a ouvir o Senhor falar conosco. Nós aprendemos a não fazer mais errado. Nós aprendemos a não fazer mais aliança fora dos princípios da palavra. É que hoje, vamos dizer assim, né, pastor? Hoje, de repente, tem muito mais opções, porque lá não tinha, né? O senhor deve ter, se for contar nos dedos quantos retiros o senhor fez lá atrás, dá para não enche uma mão, de repente? Não enche uma mão? Eu digo logo na sua conversão. Essa pegada de retiro. Não tinha. É uma coisa que vamos botar aí de 15 anos para cá. Sim. Agora, tá, você tocou nesse... Mas parece que lá atrás era melhor. Então, é nisso que eu tô querendo chegar. Porque o cara pegava no cangote assim, ó, segurava, puxava assim, rapaz, acorda, rapaz. Larga a mão de ser moleque, porque já passou, essa época já passou. É porque hoje tem que ter todo um cuidado, o senhor falou, né? Hoje o pastor de igreja, hoje ele tem que ter um cuidado para falar com fulano, com ciclano, né? Que também não... Mas enfim, em cima disso, eu acho que é muito mimimi. O senhor falou também da função do imediatismo, né? É muito mais fácil, de repente, pegar as coisas prontas do que simplesmente ir a fundo dentro daquilo ali. Pega um versículo, mas, não olha nenhum contexto para trás, nenhum contexto para frente, cara. Não quer entender o miolo da história, sabe? Não quer pesquisar. Esses dias mesmo, Deus estava eu ensinando meu filho, né? E ele procurando o Otávio, mais velho, e ensinando ele devocional, aquela coisa toda. E eu disse, cara, presta atenção nos detalhes. A Bíblia é feita de detalhes. Às vezes são uma pequena palavra que faz todo o contexto mudar na história. E aí eu falei para eles assim, cara, tá vendo aqui? Olha só, nós falando sobre Babilônia, Nabucodonosor, aquela coisa toda. E aí eu disse assim, tá vendo isso aqui, cara? Olha aqui, Nabucodonosor, tu tem que entender quem é esse cara. Tá vendo Babilônia? O que Babilônia representa? Tá vendo esse rei Jeoaquias aqui? Pois o porquê que lá no capítulo 1 de livro de Daniel, ele foi entregue, a palavra diz que Deus o entregou e junto os seus utensílios. Cara, por que Deus teve essa atitude? E aí se gera um devocional onde tu vai aprender com um contexto. Entendeu? Não só simplesmente algo raso. Porque é fácil falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Top! Top! Mas e o contexto por trás? Se o cara aceitar Jesus como Senhor e Salvador e tá bom, para ir pro céu tá. Exatamente. Só que você tem um contexto em volta de você que é mulher, filho, conta de água, luz, telefone, internet, tênis, camisa, escola, plantas. Você tem um combo. Então aceitou Jesus, foi pro céu, tá tudo tranquilo. Só como é que faz agora para você honrar o teu papel de sacerdote? Porque hoje é muito fácil. O cara vai lá, faz a conta, passa o cartão e depois, se tiver saldo, paga, se não tiver, paga juro e vai embolando. Não, mas esse cartão aqui eu não posso mais passar, me dá isso aqui agora. É homem mesmo?
Então aí o cara não quer entender o contexto do ser um sacerdote, do ser um servo, do ser um pai, do ser um esposo, do ser um empreendedor, do ser um colaborador, um profissional liberal. Você falou, você está aqui sentado fazendo a obra do Senhor, mas tal hora você tem que estar lá no teu serviço, Sim. porque é o que ajuda a pagar as contas. Exatamente. Essa é uma realidade. Então, às vezes, você falou do mimimi. Às vezes o cara vai lá no retiro, aceita Jesus, ou ele ouve aquilo tudo e uma semana depois o fogo de palha já acabou. Ah, mas não é bem assim. Que não é bem assim o quê? Irmão, a palavra fala que é sim, sim, ou não, não. Ou eu me posiciono, ou eu me posiciono. Eu sou um camarada, pastor, que um dia eu fui acometido de um diagnóstico de um tumor ósseo na cabeça da tíbia. Então, quando o médico deu esse resultado para mim, cara, eu levitei a bunda, eu acho que eu levitei da cadeira. Você sabe o que é você sentar na frente de um profissional e ele dizer, cara, pelo que eu tô... Primeiro foi assim, eu fiz todos os exames, e aí liguei para marcar o retorno, ela disse, não, o médico vai conversar com a equipe, depois ele te chama. Boa coisa não era, porque eu já vinha 4 ou 5 dias sem dormir, e tomando remédio fortíssimo para dor e a dor não passava. Eu não conseguia mais colocar o pé no chão. Eu já andava de muleta para poder me apoiar. Cheguei na frente do médico, ele deu o diagnóstico. Cara, eu acho que eu tenho certeza que eu fiquei branco, a barriga aqui ficou... Deu um gelo, eu acho que eu levitei na cadeira. Só que eu sempre fui um cara muito posicionado. A palavra do Senhor diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Sou a favor da medicina, a favor do profissional, não tem problema com isso. Só que foi algo meu. Eu enchi o coração de fé, olhei para o profissional e falei, doutor, eu não sei que Deus você serve. Eu sirvo um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Glória a Deus. Eu vou para casa orar ao meu Deus, se ele não me curar, eu volto para operar. E fui embora. Saí de arrasto, arrastando meu pé e fui para casa. Cheguei em casa. Não faça isso em casa, viu? A não ser que o Espírito Santo fale com você forte, como falou comigo. Amém. Cheguei em casa e disse para a Tânia, coloca aqui na pia aqui para mim todos os medicamentos que eu tenho tomado para essa dor aqui na perna. Ela colocou, quando ela colocou, eu juntei tudo assim, abri o lixeiro da pia, soquei dentro, fechei e disse assim, Tânia, eu não tenho plano B, eu só tenho plano A. Ou o senhor me cura ou o senhor me cura. Glória a Deus. E aí, lógico, eu falei pro médico lá que ele disse, ó, eu vou para casa orar e em 10 dias, se o Senhor não me curar, eu volto para operar. Aí quem sou eu para dar data para Deus? E aí, lógico que eu vou orar e passou 10 dias, passou 12, passou 20, passou 30, passou 50. 60 e poucos dias Deus usa uma profeta e diz, hoje o Senhor toca no teu físico e ele te cura hoje. Eu também posso te curar. Eu continuava na mesma situação, sem tomar remédio, na mesma situação, e eu tomei posse da palavra. E quando eu tomo posse da palavra, eu começo a me posicionar e começo a orar em casa. Eu começo a ungir a perna com óleo e começo a falar com a enfermidade. Enfermidade, tu és só um nome, mas Jesus é o nome que está acima de todo nome. Glória a Deus. Tumor, tu és só um nome, mas Jesus é o nome que está acima de todo nome. Tumor, esse corpo não te pertence. Eu orava 3 vezes na noite. Ungia a perna, eu acordava de 3 em 3 horas, ungia a perna e determinava a palavra. O Senhor, Isaías diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e tal. E resumindo a história, pastor, depois de 60 e poucos dias eu comecei a fazer a minha fisioterapia em casa. E eu perguntava para a filha, o pai está mancando? Ela disse, tá, pai, o pai está mancando. Seu pai não está mancando. O pai está curado. E eu comecei, fui fortalecendo, aí passou 1 ano. Eu peguei e marquei uma consulta médica, fui no médico, fiz todos os exames de volta e peguei o resultado. Ele disse, o teu tumor calcificou. Ele disse, é o Deus que eu sirvo, doutor, calcifica o tumor. Glória a Deus. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque Deus é Deus. Quando Ele quer, Ele bota a mão e resolve qualquer tipo de enfermidade. Mas é um posicionamento nosso. Uma palavra nossa. A palavra diz que faz. Cara, então toma posse da palavra e vai para cima. Trazendo a existência, né? Fé é o quê?
Fé é você botar o pé sem ter degrau. Amém. Botar o pé sem ter plataforma. Mas quando Moisés colocou o pé sobre as águas, fez o que mesmo? Quando o Senhor disse, ó, encosta na rocha, fala com a rocha, saiu o quê? Então, ou nós vivemos isso aqui, ou nós vamos ser infantil. Bom. Ou nós vivemos a palavra, ou nós vamos continuar sendo orgulhosos. Ou nós vivemos a palavra e aplicamos isso na nossa vida como esposo, como homem, como filho, como sacerdote, como empreendedor, ou nós vamos ser mais um na fila do pão. Então hoje eu vejo assim, ó, qual a receita tu daria para o cara se posicionar e romper? Vai ter intimidade com o pai que você nunca teve. Amém. Você falou que hoje você trabalha num hotel. Uhum. Você é um profissional daquela área. Uhum. Você teve que fazer algum curso para assumir aquele posto lá? Não. Não? Mas para fazer o podcast, você fez alguma especialização? Não Foi também. na experiência e no chamado? É. Mas eu vou dizer para você que eu já fiz alguns cursos em cima da minha vida de empreendedor. Uhum. Para que eu fiz? Para profissionalizar. Uhum. Tá. Com o Senhor, quando eu aceito Jesus Salvador, qual é o curso que eu tenho que fazer? O que eu nunca fiz. Exatamente. Se eu preciso reconhecer ele, cara, mas isso é loucura. Eu vou falar com um cara que eu não estou vendo ele. A Bíblia diz que é loucura. Até porque se tu ficar nessa pegada, tu vai ser só de ouvir falar pelos outros, né? Até que você queira ter uma experiência com o Senhor. Porque daí fica baseado naquilo ali. Eu conheço Jesus baseado naquilo que o pastor Heraldo falou. E aí fica de culto em culto, culto em culto, e culto em culto, e sempre indo pra frente, sendo ido pra frente, e nada acontece. Tem um camarada que eu fui caminhar na praia, hoje é terça, né? É. Domingo à tarde. Domingo à tarde eu fui caminhar na praia, fui dar uma caminhada para depois ir pro culto. E aí um amigo meu passou, cara, tu não fica velho, tá no formal, o que tá fazendo, sei o que e tal. Mas eu sou um cara que eu durmo toda noite, eu durmo 7 horas. Não importa a hora que eu vou dormir. Eu programo pro meu horário de compromisso no outro dia e eu tenho que dormir pelo menos umas 7 horas, 7 horas e meia, alguma coisa assim. Uhum. E eu sou assim, pastor, se eu falar para você, 7 horas da manhã eu tô aqui, eu acordo 6h30 sem ninguém chamar. Para garantia, eu coloco para despertar, só que contrapartida, antes dele despertar 2, 3 minutos eu acordo e fico aceso. E eu tinha um compromisso. Segunda-feira de manhã, 9h30 da manhã, eu tinha um compromisso em Bombas. 9h30 da manhã, eu disse, eu vou acordar 7, vou fazer meu devocional, vou tomar um banho, vou fazer a barba, vou fazer um café e sair de casa 8h15 para 9h30 estar no cliente. Só que 5h30 da manhã eu acordei. Não. E quando eu acordo 5h30 da manhã, o que eu faço? Senhor, não é normal. Eu converso com o Senhor. Uhum. Isso não é normal, Senhor. Se eu acordei 5h30, o que o Senhor quer? E começo a orar. O Senhor não falou. Beleza? Mas vou fazer a minha parte, vou orar. Vou agradecer pela noite de sono, vou agradecer pelo dia que eu estou com vida. E vamos entregando o coração na presença do Senhor. Beleza. Agradeci pela casa de Maqui, pelo cliente que eu ia atender, por quem ia passar no meu caminho naquele dia. E vida que segue. Que hora que eu falei para você? 5h30 da manhã. E aí eu fui conversar com esse empresário lá na cidade de Bombas. De lá a gente veio almoçar em Balneário Camboriú. Cheguei para almoçar ali, era 2 horas da tarde. A conversa foi muito boa em volta da mesa. Chegou mais um. O empresário chamou para sentar na mesa, depois no final chegou 2 amigos e ele chamou para sentar na mesa. Eu não conhecia ninguém naquela mesa, com exceção do empreendedor e dos 2 corretores. Entendi. Então, tudo que chegou em volta depois, eu só estou antenado aqui. O Senhor me acordou 5h30 da manhã. Uhum. E quando senta um camarada aqui do meu lado aqui, eu me viro para ele e conto essa história a respeito de aliança de sangue. Porque o papo era de homem ali, o papo era reto, não tinha curva. E quando eu me viro para cá para falar com o cara, o Espírito Santo fala assim, lembra das 5h30 da manhã? Tá aí? Então nós temos que viver uma vida conectado e sensível à voz do Espírito Santo. Quando eu acabei de falar tudo que eu precisava falar para o cidadão, eu dei um toque assim no telefone assim, 5h33. Aí eu disse, amigo, eu estou desde as 5h30 da manhã perguntando para o Senhor o que ele queria comigo, e agora eu entendi, faz 12 horas.
Faz 12 horas que o que ele pediu para mim lá, 5h30 da manhã, eu entreguei para você aqui agora. E aí o cara depois manda uma mensagem para mim, pastor, esse nosso encontro foi extraordinário, era tudo o que eu precisava ouvir. Então, quer dizer, as nossas experiências precisam ser de 30 anos atrás, joia, mas elas também precisam ser atuais. Uau. E ela só vai ser atual na medida que eu entrego, na medida que eu busco. Porque, afinal de contas, eu não posso ser o sabidão. Eu não posso ser o cara que tem força, porque eu tenho dinheiro, porque eu sei, que eu sou sábio. Não vai resolver nada, cara. Uhum. A vida com Deus, ela continua sendo a mesma de ontem. É joelho no chão, ou é deitadinho na cama, ou é caminhando, ou é correndo na praia, ou é dirigindo, mas você precisa ter intimidade com o Senhor Jesus. E se eu não tiver, pastor, cara, você vai ser mais um na fila do pão. Não. A salvação está garantida porque não tem nada a ver com nós, é com a cruz. A nossa salvação vem por intermédio de Jesus na cruz. Amém. Né? Não é porque eu tenho grana, não é porque eu sou inteligente, não tem nada a ver com isso. Jesus já morreu por mim e por você na cruz. Ok, beleza. Agora eu preciso entender que eu sou digno, todo filho é digno de uma vida plena em todas as áreas da sua vida. E isso eu preciso cavar o poço. Se eu não cavar o poço, a água com certeza eu não vou beber. Deus lhe entregou um ministério incrível chamado Casa de Maquir. Aonde, para variar, né, pastor? Precisa é lá... Hoje o papo aqui é de Maquir para Maquir. Para quem não conhece, gente, o pastor Heraldo é esposo da pastora Tânia. A pastora também tem um ministério lindo chamado Casa de Siloé, que é para mulheres. E o pastor, Deus ele entregou um projeto bacana, bonito também pra caramba, que se chama Casa de Maquir. Queria que o senhor falasse um pouco, pastor, para o pessoal entender. Inclusive agora, se eu não me engano, dia 26, né, pastor? Dia 26 é a última imersão do ano, né? Masculina, sim. Sim. É dia 26 de julho, agora, né? Nós fizemos uma imersão de 12 horas perto daqui, Praia do Estaleiro. Temos um espaço ali cedido por uma colega, uma amiga, uma irmã, uma filha, né? Um presente de Deus também na nossa vida. E vamos ter ali Casa de Maquir, tanto Casa de Maquir quanto Casa de Siloé. Nós, sempre que divulgamos, falamos que foi um presente do Senhor Jesus. Eu já entro nesse detalhe, sim, mas ela é limitada a 18. É 18 pessoas, em média, né? Por quê? Porque é o que eu tenho 18 líderes. Então é um para um, é olhar no olho, sentar, ouvir, abraçar, chorar junto, caminhar junto. Para ter uma qualidade também, né, pastor? E é bem personalizado. E é 12 horas, das 9 da manhã às 9 da noite. Se você quiser fazer parte dessa Casa de Maquir, né, você já está convidado, entra aí na rede social, vai ter lá, se ainda tiver vaga, porque tá bem corrido a respeito já, mas vai que tem, né? Vai que tem que você precise. Pastor, o que acontece lá? Acontece um momento de cura emocional. Então, o Senhor geralmente lá, todo mundo que entra lá, o Senhor dá um reset lá, aperta um botão e dá o reset. E como é que nasceu esse presente, pastor? Eu preciso falar de Casa de Siloé para chegar na Casa de Maquir. Certa vez eu estava ministrando numa igreja uma palavra sobre 2 Samuel 9, onde fala de... 2 Samuel 9. 2 Samuel 9 fala de Mefibosete. Amém. Mefibosete foi tratado, curado, guardado na casa de Maquir. E aí, quando eu cito esse texto para ministrar numa liderança que a gente tomava conta na época, o Senhor falou comigo assim, se um dia você tiver um ministério, você vai colocar o nome de Casa de Maquir. Eu guardei aquilo e ficou para mim ali. Cheguei em casa, compartilhei com a Tânia e tal. E aí nós fomos viajar uma época, em 2018, se eu não me falha a memória, nós fomos para Israel. E aí visitamos alguns pontos turísticos em Israel, inclusive um local chamado... fugiu o nome aqui agora. Tanque de... Não é Siloé, foi tanque de... Betesda. Tanque de Betesda. E aí visitamos aqui lá, viemos embora, tal, e na época o Senhor... Na nossa liderança, a gente orava pela liderança e a gente via que a liderança era uma sanfona, né? Crescia e encolhia, crescia e encolhia. E a gente fez uma pergunta para o Senhor, por que não rompe? Por que não vai?
E o Senhor falou claramente no coração da minha esposa. Ele disse assim, não vai porque a liderança tá machucada. E aí ela disse, Heraldo, o Senhor falou assim, que a liderança está machucada tal. E ela perguntou, como assim machucada? Ele falou, entra na igreja que eu vou te mostrar o coração da minha liderança. E pastor, foi um negócio assim de cinema. Ela entrou na igreja, olhava para o líder X, aparecia o cidadão com o peito aberto, sangrando, coração cheio de curativo, costurado. Foi muito doido, né? E aí ela viu aquilo, viu em 3, 4 líderes aquilo acontecer, e aí fomos embora. Ele disse, Heraldo, aconteceu isso e aquilo. Nós precisamos, a Tânia é muito dinâmica, né? Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos fazer algo. Eu disse, tá bom, então vamos começar a orar. E a Tânia, pastora, ela tem uma liberdade de pegar um livro, escrever e fazer uma apostila. Mas, é um dom, né? É um dom dela. E ela pegou e fez uma apostila para a liderança. E ela disse, Heraldo, eu vou fazer um seminário para a nossa liderança. Nós vamos começar a curar essa liderança. Já que o Senhor mostrou, nós vamos fazer alguma coisa. E fez a primeira imersão. Chamou a liderança maior do ministério na época, levamos para a nossa casa de praia e aconteceu a primeira imersão, que para ela era um seminário. E aí foi muito bom, o Espírito Santo agiu de uma forma sobrenatural, aconteceu algo lá para selar. Hoje a gente sabe que foi o Espírito Santo selando e tal. E só que, lógico, nós tínhamos uma liderança. Existia uma liderança sobre as nossas vidas na época. E aí a Tânia foi compartilhar com a líder dela. E a líder dela falou assim, nós não precisamos de mais um ministério. E aí, pastor, você sai de casa incendiado, sabendo que o Senhor falou com você. E o que você quer ouvir do teu líder? Vai nessa força, deixa Deus te usar, voa. Eu tenho usado muito isso hoje, né? Com aqueles que têm sido liderados pela nossa pessoa. E ela volta embora. Mas volta igual uma bolinha de 7 capas, toda furadinha. Murchinha. Eu disse que foi. Não, aconteceu isso e aquilo. Ele disse, descansa teu coração. Fica tranquilo. Foi o Senhor que falou com você? Foi. Então fica tranquilo, Ele vai fazer acontecer. Só que quando você tem uma liderança sobre a tua vida, você não quer andar em desobediência. Você quer andar pelo caminho. Para quê? Para não ter retaliação, para não ser problema, né? E aí eu sei que a Tânia, na época ali era final do ano, não sei se era outubro ou novembro, e aí eu tinha uma sorveteria em Itapema na época, e aí a gente trabalhou na sorveteria, eu acho que era fevereiro ou março, carnaval, alguma coisa assim. Teve uma programação Descende em Orlando. E o meu genro e a minha filha iam para essa programação do Descende. E aí caíram na besteira de convidar a Tânia, vamos junto? E ela já estava com a bolinha dela totalmente murcha, ela falava assim, Heraldo, eu não vou fazer mais a imersão, o seminário, eu não vou fazer mais nada. Eu não quero mais fazer. E eu disse, eu vou viajar agora e quando voltar o povo nem lembra mais. Porque daí já passou 2, 3, 4 meses, o povo não lembra mais. E aí foi. Aí ela foi para Orlando, ela disse, eu posso ir? Eu disse, vai, pega o dinheiro aí e vai. Ela foi para Orlando e lá do Descende, o pastor Felipe foi pregar numa igreja de um amigo. E quando o Lipe está pregando, você sabe disso, quando o Lipe prega que a Tânia está junto, cara, ele tira a Tânia para a cruz. Essa é a minha cruz, esse é o meu karma, esse é o meu fardo. Né? Ele brinca muito assim com a Tânia. E aí quando ele entrega o microfone para o pastor da igreja, aí o pastor da igreja pega o microfone e fala assim, ó, agora o Senhor quer falar é com a sogra. Você pode vir aqui na frente? Aí ela foi. Ele disse, sabe o versículo do Tiago 5, 14 e 17? Foi eu que dei. Começou assim. E é o versículo base da imersão, desde o dia que nasceu a primeira. Ele disse, sabe a dinâmica tal? Foi eu que dei. Eu não sei se você é pastora, eu não sei se você é líder de mulheres, eu não sei se você é isso, se você é aquilo. Uma coisa eu sei, esse negócio quem deu foi eu. Cara, e ele só faltou dar um nome. Meu Deus. Aí ela volta de lá, de que forma mesmo? Voando.
Onde é que ela vai? Novamente. Aí ela faz um combo, porque aí já tem uma sandalinha carimbada com a marca. E nesse meio tempo, que ela volta de lá, a Tânia é uma pessoa assim, ela vai para o culto, ela vai para adorar, para ouvir a palavra. Ela não vai para olhar celular. Entendi. E aquele dia ela não tirava o celular da mão durante o louvor. O Espírito Santo deu para ela o nome. Vai se chamar Casa de Siloé. Uau. Ela disse, esse Espírito Santo tá louco, porque eu fui no tanque de Betesda, eu não fui no tanque de Siloé. E aí, nisso que ela tá nesse dilema, ela, o Espírito Santo, e ela vendo aonde ela foi pesquisando, aonde ela tinha ido em Israel, ela disse, não, eu fui no tanque de Betesda. E o Senhor está falando que é um tanque de Siloé, casa de Siloé. Vem uma pastora ao encontro dela do nada e fala assim, ó, o nome é Casa de Siloé, né? Meu Deus. Aí, irmão, aí não tem mais pra onde correr. Aí depois ela faz um combo, um presente, vai conversar com a líder, entrega um presente, né? E mais comunica do que pede autorização. Amém. Eu disse, você não vai pedir nada, você vai só comunicar. O presente é de quem? É teu. Amém. Então assume ele e toca o barco para frente. Não tenha medo de nada. E eu sempre fui assim, pastor. Cara, eu sou difícil de colocar o pé no mar. Uhum. Mas se o Senhor falar, eu mesmo era. sem nadar, eu mergulho do precipício. Não quero nem saber. Uhum. E aí assim nasceu. Aí fomos para a segunda casa de Siloé. Aí já tem nome. E aí foi para a segunda, terceira, hoje já está na 47ª. Uau. Já passou hoje mais de 1.000 mulheres. E aí, nesse tempo, está fazendo 6 anos, né? Foi 2019, né? Uhum. 2019 consolidou e hoje, até hoje, já passou mais de 1.000 mulheres. Só que teve um tempo aqui, há 3 anos atrás, eu cheguei em casa e disse para a Tânia assim, você precisa escrever um livro sobre o que Deus está fazendo. Porque Deus já curou fisicamente, Ele já salvou, Ele já transformou família, já transformou casamento, já restituiu. Então Deus já fez de tudo lá. Tem feito de tudo na casa de Siloé. Mérito nosso? Lógico que não, é mérito de você obedecer uma palavra. E aí as mulheres iam na imersão da casa de Siloé. Quando acaba, eu sempre faço uma pergunta. Resume para mim Casa de Siloé em uma palavra, em uma frase, né? E aí você ouve muitas coisas, muitas coisas. Teve uma mulher que veio do Rio Grande do Sul fazer, hoje já tem 8 estados representados dentro da Casa de Siloé, de pessoas que já vieram de fora fazer aqui em Santa Catarina. E teve uma mulher que veio do Rio Grande do Sul fazer, e eu falei para ela, resume para mim uma palavra e uma frase. Imersão Casa de Siloé. Ela disse assim, 12 anos de tratamento terapêutico. Uau. Então tem muita chave virada. Numa imersão de 12 horas. Entendeu? Então, é Deus, irmão, porque nós não temos condição de fazer isso. Nem eu, nem a Tânia, nem a liderança que passa por ali. Só que nós temos feito algumas coisas. O quê? Nós temos um devocional diário particular de cada um sobre o assunto. Temos um momento de mentoria toda terça-feira, inclusive hoje. Sim. Né? Eu tenho uma mentoria com os homens, com a liderança dos homens, e a Tânia com a das mulheres, né? Presencial, ou quando a Tânia não está, ela faz online, mas tem acontecido 99% presencial, e compromisso de intimidade com Deus. Então, quando a semana que acontece a Casa de Siloé ou Casa de Maquira, a gente intensifica a oração. Porque nós entendemos que sem combustível não vai a lugar nenhum. E a guerra, né? Entendeu? Não tem como entrar numa guerra com uma faquinha de serra, né? Não funciona. E aí as mulheres saíam de lá, olhavam para mim e diziam assim, tá, pastor, graças a Deus eu me resolvi. E o meu marido, faço o que com ele? Entendi. E aí nasce a Casa de Vaqueiro. Aí eu lembro do quê? Lembra? O dia que eu fui pregar que o Senhor falou, se um dia tu tiver ministério, o nome é Casa de Maqui? Não existia Casa de Siloé, pastor. E aí eu vou orar. Uma bagatela, um pequeno período de oração de 3 anos e meio. Só que em 3 anos e meio eu vou pedindo direção para o Senhor do que fazer, como fazer, o que ministrar. Quem vai ser os preletores, quem vai testemunhar, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. E a liderança da casa de Siloé, hoje, são 18 mulheres, 18 ou 19 mulheres.
e os maridos estão tudo em casa. Só que eu vejo uma necessidade, há 3 anos atrás, eu vi uma necessidade de 3 pessoas que faziam uma comida na cozinha, mulheres, que se eu assumisse a cozinha, eu gosto de cozinhar também, fazer um ovo frito lá com arroz, se eu assumisse a cozinha, de repente mais um homem, eu liberava 3 mulheres para atender as participantes. Entendi. Aí eu disse para a Tânia, se você me autorizar, eu vou assumir a cozinha. Eu fico da hora tal a hora tal, depois eu saio e a casa continua sendo executada por vocês. E os homens saem de lá do espaço. O que você acha? Ela disse, se quiser assumir, para nós vai ser bom. Vem mais 3 mulheres para cá, é uma deficiência e tal. Eu disse, então, a partir da próxima eu estou assumindo a cozinha. Aí eu assumi com mais um, esse um veio mais outro, então a primeira cozinha já tinha 3 homens. Resumo da ópera. Em 3 anos e meio que eu assumi a cozinha, o senhor levantou a liderança da Casa de Maqui. Uau, meu Deus. Que hoje estamos em quantos, pastor? Estamos em 8. 8. 8 pessoas, 8 homens. E aí a Tânia ministra também e a pastora Rosânia ministra também, que é uma dos nossos braços direitos lá, né? Ela e o pastor Luzimar. E quando eu assumo a cozinha com uma regra. Só nós não estamos aqui para fazer comida, nós estamos aqui para ser tratado. Amém. Então, se você estiver fritando frango e você ouviu a palavra ministrada e o Espírito Santo falou com você, você precisa ser curado, irmão, fecha o fogo, desliga o fogo, vai para o joelho, você e o Espírito Santo. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Amém. Então, em 3 anos e meio, o Senhor curou a nossa liderança de homens. Curou, né? Todo mundo tem um processo. Sim. Estamos num processo de cura, mas ele forjou a liderança. Já há bastante cicatriz. Com certeza. Então, há ano passado, 2024, eu lancei a primeira Casa de Maqui. Então, no ano 2024, a gente fez a primeira e segunda inserção. Agora, mês retrasado, eu fiz a terceira inserção e agora, mês de julho, nós vamos fazer a 4ª inserção do homem. Então, eu tenho 2 casas de homens por ano contra 8 casas femininas. Por que, Heraldo? Primeiro, porque nós estamos no início. Segundo, que a Casa de Maqui está a todo vapor. A Casa de Siloé está a todo vapor. Quando você executa uma, tem uma fila já esperando a outra, a próxima. E os homens são um pouco mais lentos. Então, deixa eu falar para você, homem. Amém. Queridão, sabe qual é o nosso slogan da Casa de Maqui, pastor? Não. Se for homem, vai. Uau. Então, você que de repente precisa, né, tem olhado em sua volta e vê que algo precisa ser curado, algo precisa ser rompido, querido, faça a inscrição, aguardo você na Casa de Maqui, seja na inserção de dia 26 de 7 ou nas próximas do ano de 2026, mas eu espero por você. Eu sei que será um tempo de cura e um tempo de restituição. Deus te abençoe. Meu pastor, cara, obrigado, meu pastor. Meu Deus, eu só tenho a agradecer aí por tudo. A gente vai estar passando, pastor, as redes sociais ali na descrição do vídeo, né? Da Casa de Maquira e botar junto também a Casa de Siloé. Eu acho que é importante também. Beleza. Mas eu acho que o mais importante, pastor, é o senhor ter despejado aí todo o seu posicionamento, né? Que, para honra e glória do senhor, né? Hoje o senhor está com seus netos, que o mais velho mesmo é um cara que já é um pregador, né? Ele prega, e eu acho que isso aí é o mais importante, assim, pastor, o seu posicionamento. E isso eu acho que é uma palavra que a gente tem que tomar como posse, assim, de que vale muito a pena, cara, se posicionar, né? Pastor Diogo, falando de geração, né? Dá mais um podcast. Sim. Né? Falando de geração, se tem uma coisa que o sacerdote precisa se posicionar. Amém. Para ele ter uma geração sarada e curada, ele... Porque, tipo assim, eu não posso falar para você assim, mas tu já sabe por onde tu passou? Aí tu vai dizer, não, realmente, eu sei. Eu não sei de tudo. Mas você sabe do seu passado 100%. Sim. Aí eu vou perguntar isso para você. Você deseja que a tua geração, teus filhos, teus netos, passe por onde você passou? 10%? Você vai falar assim para mim, ó, Deus o livre, rapaz. Por quê? Porque só nós sabemos o podre que nós éramos lá atrás. É isso aí. Certo? Então, para que isso não aconteça, eu preciso reconsiderar o que eu fiz,
cancelar, me posicionar e abençoar. Para quê? Para que a minha geração viva o extraordinário. Você falou do meu neto mais velho? Meu neto mais velho, a primeira ministração que ele ministrou, que ele pregou, foi sobre oportunidade. Uau. E hoje ele tem 12 anos. Só que quando ele pregou, ele tinha 9. Por quê? Eu estava com ele no hotel, estava eu e a família, e nós estávamos no café, e aí tinha a equipe da recreação que passava nas mesas, pegando as crianças para sair, para brincar. E ele disse, não vou, lógico, tá do lado do avô, tá do lado do pai, da avó, da mãe, vai querer sair numa recreação para quê? Só que depois ele viu que com nós, 56 anos, já é meio monótono, né? Sim. Aí ele disse, eu posso ir agora com a turma da recreação? Aí eu fui, me abaixei, fiquei de joelho na frente dele do lado da piscina e disse, Bernardo, querido, aquilo foi uma oportunidade que passou na tua vida. Aí você não embarcou na oportunidade, ela foi, agora não tem, mas já estão lá em outra configuração, já passou tal. Aí ele falou assim, eu disse, agora é só amanhã. Aí ministrei um pouco mais, depois a gente desceu para a piscina, ministrei um pouco mais sobre oportunidade. Esse camarada vem embora, um dia na sala de aula ele ministra sobre oportunidade. E o Bernardo é um garoto especial. Ele, até agora, ele já leu 13 livros. A conta não é boa, mas ele já leu 13 livros. Amém. Né? E livros de... Não é livro de autoajuda, nem gibi. É livro que tem conteúdo, que tem embasamento para que ele possa se tirar algum, né? Reciclar alguma coisa boa para ele dali. Então, a minha netinha também não é diferente. Hoje eu tenho um netinho, o Lael, 4 anos. Semana retrasada eu estava sentado com ele na mesa, um salmão recheado, comida boa em volta da mesa. Eu disse, Lael, você tem entendimento que o mais importante de tudo aqui que está na mesa não é a comida? O que é, vovô? Ele disse, é nós. É nós em volta da mesa. E eu tenho aprendido isso, viu, pastor? Amém. Porque o importante hoje, cara, não é o que você vai comer na mesa, mas é quem está em volta da mesa. Uau, exatamente. Por isso que ontem a gente investiu ali, eu acho que foi 5 horas na mesa, porque a conversa estava boa, estava libertadora, estava de salvação, estava de paz, de amor, de alegria, de direção, de posicionamento. Amém. Então é quem está em volta mesmo. Pastor, o senhor sabe que esse negócio de ter uma imersão, 2 imersões ou 3 imersões por ano tá limitado, né? O senhor sabe que sim, vai lógico, chegar um tempo que o senhor vai ter que separar toda a sua vida para esse contexto, né? Sim. Hoje você sabe que tem um projeto, né? No sonho, logo em seguida que o senhor deu o nome, que ele deu a visão sobre nascer a casa de Siloé, em seguida o senhor dá uma visão que tem uma sede, que tem um alojamento para dormir, Amém. que tem um adoratório, que tem um refeitório e que tem 10 caminhos. Cada caminho levava para uma suíte. Uau. Então, eu tenho um terreno. Esse terreno eu já estou construindo alguma coisa com os meus recursos e bem pouquinho recurso da Casa de Siloé. E eu sei que esse projeto ele vai se concluir e deixar registrado aqui, pastor, vai vir gente do Brasil, se não fora do Brasil, em nome de Jesus, para se tratar nessa imersão, tanto Casa de Siloé como Casa de Maqui. Em nome de Jesus. Nós vamos ter profissionais à altura lá, né? Hoje eu já tenho psicólogo, já tenho pessoas da ação social que também dão suporte à Casa de Siloé, então nós estamos só no fundamento, né? Criando a plataforma para voar, essa é a realidade. Amém. E tudo com muita calma, tudo com muita ordem, com decência, com respeito. E Deus no controle de todas as coisas. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe, viu? Dá um abração em todo mundo lá, na pastora Tânia. Tá no neto novo também, né? Uma netinha. Uma neta. Louise. Uau, que top, pastor. Agora já deve ter informação, já foi na primeira pediatra hoje, já cresceu, já engordou, tá uma benção. Manda um abraço para todo mundo, pastor. Amém, pastor. Obrigado, viu? Agradado. Um abraço. Gente, mais uma Aqui Podcast, mais uma história incrível, né? Hoje o papo é para homem. Hoje, se eu posso hoje liberar algo, é para você, homem, né? Eu acho que mais do que nunca está comprovado de que o seu posicionamento vai alterar muito cirurgicamente a vida do seu casamento, da sua geração. Então, por que não tomar esse posicionamento?
Existe hoje inúmeros jeitos e formas, né, de você ter uma imersão para que você consiga entender isso tudo que é falado para você, né? O homem, ele é aquele que protege, ele provê e dá destino. Mas tá na hora de botar em prática isso. O mundo vai falar para você todo dia, toda manhã que você acorda, o seu movimento de trabalho, que o maior sucesso que você possa ter hoje na tua vida é você simplesmente ter um bom carro, uma casa, e isso não é ruim, pelo contrário, isso é bênção de Deus na tua vida. Mas deixa eu falar para você o que é o maior sucesso do homem. É ser um bom pai, é ser um bom filho e é ser um bom marido. Se você não conseguir trazer essas 3 coisas de uma forma muito natural dentro da sua casa, não vai fazer diferença alguma você ter uma mega empresa, você ter isso ou aquilo fora do contexto de casa, porque é tudo de dentro para fora. Então, como pastor, o que eu faço para que isso tudo possa fluir dentro da minha vida? Como homem, busque o Senhor. Feche a sua porta. Busque o Senhor e fale para Ele realmente quem você é, quem você foi. Não que ele não saiba, mas é importantíssimo você declarar, porque o confessar, ele fecha a ferida, ele apaga a maldição, ele traz para a luz tudo aquilo que está no escuro. Então você, homem, se hoje você tiver uma oportunidade, faça isso para ontem, porque isso vai mudar não só a sua vida, mas a história de toda a sua família e da sua geração. Boa noite a todos, Maquir Podcast.